Organização do protoplasma vivo. Para poder seguir o curso da evolução e o processo da origem da vida, precisamos saber, mesmo em linhas gerais, os princípios fundamentais da organização do protoplasma, o substrato material que forma a base dos seres vivos. Final do século passado e início deste, alguns cientistas pensavam que os organismos eram nada além de máquinas vivas tipo especial, com uma estrutura altamente complexa. De acordo com eles, o protoplasma tinha uma estrutura semelhante à de uma máquina e foi construído sob um determinado plano e formadas por vigas e suspensórios rígidas e imutáveis, entrelaçadas umas com as outras. Esta estrutura, este estrita ordem no arranjo mútuo dos diferentes partes do protoplasma, foi o que, de acordo com o ponto de vista em questão, constituiu a causa específica da vida, assim como a causa da máquina de trabalho específico reside na sua estrutura, da mesma forma que as rodas estão dispostas, eixos, êmbolos e outras partes do mecanismo. No entanto, o estudo concreto do protoplasma não confirmou esse princípio mecanicista. Foi visto que no protoplasma não há estrutura que se assemelhe a uma máquina, nem mesmo aquelas de máxima precisão. A massa fundamental do protoplasma é líquida, é um coacervato complexo, composto por um grande número de substâncias orgânicas de alto peso molecular, que incluem, primeiro, proteínas e lipóides. Nessa substância coacervical fundamental, partículas filamentosas coloidais flutuam livremente, talvez moléculas de proteínas soltas gigantescas e, mais provavelmente, verdadeiras conglomerações dessas moléculas. As partículas ainda são tão pequenas que não podem ser vistas mesmo com a ajuda dos microscópios modernos mais perfeitos. Mas, ao mesmo tempo, no protoplasma existem elementos visíveis. Esses elementos protoplasmáticos, visíveis ao microscópio, são, em essência, a expressão externa, uma aparente manifestação de certas relações extraordinariamente complexas de solubilidade das substâncias protoplasma. Como veremos mais adiante, essa estrutura de protoplasma altamente lábil desempenha, sem dúvida, um papel importante no curso do processo da vida, mas esse papel não pode ser comparado de forma alguma com aquele desempenhado pela estrutura de uma máquina no trabalho específico de a mesma. E é bem compreendido, já que a máquina e o protoplasma são, em princípio, dois sistemas profundamente diferentes. O que distingue o trabalho de uma máquina é o deslocamento mecânico de suas diferentes partes no espaço. Portanto, o elemento essencial da organização de uma máquina é, precisamente, o arranjo de suas partes. O processo da vida tem um caráter completamente diferente. Sua principal manifestação é a substituição de substâncias, isto é, a interação química das diferentes partes que compõem o protoplasma. Portanto, o elemento mais essencial da organização de protoplasma é o arranjo de partes em espaço, como na máquina, mas uma certa ordem dos processos químicos em tempo, a sua combinação harmoniosa que tende a manter o sistema vital como um todo. O erro dos mecanicistas consiste precisamente em não ver essa diferença. Em sua ânsia de atribuir a seres vivos a mesma forma de movimento da matéria distingue as máquinas, coloque um sinal de igual entre a organização do protoplasma e sua estrutura, ou seja, reduzir esta organização a um arranjo espacial simples de suas diferentes partes. É, naturalmente, uma interpretação unilateral,
porque toda organização deve não apenas concebê-la no espaço, mas também no tempo. Assim, por exemplo, quando dizemos que em uma reunião há organização, não só porque os presentes foram distribuídos ao redor da sala de uma certa maneira, mas também porque o conjunto está em conformidade com os regulamentos e que as intervenções dos oradores eles acontecem em uma certa ordem. Dependendo da natureza do sistema em questão, sua organização no espaço ou sua organização ao longo do tempo se destaca em primeiro plano. O que decide sobre uma máquina é a organização espacial. Mas também conhecemos muitos sistemas em que a organização a tempo se destaca em primeiro plano. Como modelo de tais sistemas, podemos usar qualquer obra musical, por exemplo, uma sinfonia. O que determina qualquer sinfonia é a combinação, em uma ordem rigorosa no tempo, das dezenas ou centenas de milhares de sons que a compõem. Suficiente alterar essa combinação harmônica, essa ordem determinada dos sons, de modo que a sinfonia desapareça como tal e persista uma desarmonia, um caos. Para a organização do protoplasma, a existência de uma estrutura interna certa e sutil tem uma importância essencial. Mas, apesar de tudo, o decisivo neste caso é a organização no tempo, uma certa harmonia dos processos que são operados no protoplasma. Qualquer organismo, seja ele um animal, uma planta ou um micróbio, vive apenas quando novas e novas partículas de substância passam por ele, em um fluxo contínuo, com a energia ligada a ele. Vários corpos químicos passam pelo corpo do meio ambiente. Uma vez dentro, eles são submetidos a profundas modificações e transformações, como resultado de que eles se tornam a substância do próprio organismo. Eles se tornam iguais aos corpos químicos que anteriormente integravam o ser vivo. Esse processo é chamado de assimilação. Mas junto com a assimilação, ocorre o processo inverso, a desassimilação. As substâncias do organismo vivo não permanecem imutáveis, mas se desintegram com maior ou menor rapidez, sendo substituídas pelos corpos assimilados. Os produtos da desintegração são expelidos para o meio circundante. Como vemos, a substância do organismo vivo nunca permanece imóvel, mas se desintegra e se reforma constantemente como resultado das numerosas reações de desintegração e síntese, que ocorrem em íntimo entrelaçamento. Heráclito, dialético da Grécia Antiga, já disse: nossos corpos fluem como um rio e, como a água dele, a matéria é renovada neles. A corrente ou jato de água pode manter sua forma, sua aparência externa por um certo tempo, mas esta forma é apenas uma manifestação externa desse processo contínuo que é o movimento das partículas de água. A própria existência desse sistema que acabamos de descrever depende do fato de que novas e novas moléculas de matéria passam constante e constantemente pelo jato de água. Sim, nós fazemos o processo parar, o jato desaparece como tal. E isso acontece em todos os chamados sistemas dinâmicos, baseados em um determinado processo. Todo ser vivo é também um sistema dinâmico. Como no jato de água, a sua forma e estrutura, mas são a expressão exterior e equilíbrio aparente extraordinariamente lábil estabelecida entre os processos em sucessão contínua está a funcionar no ser vivo ao longo das suas vidas. No entanto, o caráter desses processos difere essencialmente de tudo o que ocorre nos sistemas dinâmicos de natureza inorgânica. Moléculas de água atingem o jato já como tais moléculas de água,
e passam por ele sem passar por qualquer modificação. Agência, que leva o ambiente do lado de fora e natureza substâncias estrangeiras para seu através de processos químicos complicados os torna substância de seu próprio corpo, no essencial, idênticos aos materiais que formam seu corpo. Isso precisamente. De um ponto de vista puramente químico, a troca de substância ou metabolismo é um conjunto de inumeráveis reações, relativamente simples, de oxidação, redução, hidrólise, condensação, etc. O que distingue especificamente o protoplasma é que nele essas diferentes reações são organizadas no tempo de uma certa maneira, combinando-se para formar um sistema único e integral. Essas reações não ocorrem aleatoriamente, caoticamente, mas em uma sucessão rigorosa, em uma certa ordem harmônica.